E nós voltamos com o tema quente desta noite, discutindo a conjuntura política do país. E temos aqui a presença do deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, e também do deputado Paulo Teixeira, do PT paulista, aqui também. E antes do senhor tomar a palavra, deputado, eu queria só mostrar a resposta do ex-presidente Lula às declarações feitas pelo senador tucano Aécio Neves. Vamos ver. O nosso querido ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nervoso. Eu nem sabia, porque eu não conhecia a cartilha. Eu nem sabia. Ou seja, ele viu como cartilha um texto da fundação feito pelo Postman, em que mostrava alguns dados econômicos. E eu vi ele nervoso. Isso é coisa de criança. O PT não cresceu. Ficar fazendo comparação onde já se viu. Fala do futuro. Gente, eu descobri que só o fato da gente passar 8 anos dizendo, Dilma, nunca antes na história do país, pela primeira vez, comparando com eles, perturbou-os. Deixou eles meio nervosos, ou seja, nós queremos comparar, nós aceitamos comparação. Que tem duas formas de sujeira aparecer. Uma é você mostrar, outra é você esconder. E nós, digo assim, de cara limpa, olhando para você e olhando para a televisão que está ali na frente. Eu duvido que tenha na história do país um governo que criou mais instrumentos e mais transparência para combater a corrupção do que o nosso governo. Pois é, deputada, a gente viu aí um trechinho do discurso do presidente Lula. Ele, na verdade, está respondendo também a uma crítica feita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que diz que o PT se atinha muito ao passado e que isso era uma criancice, uma espécie de picuinha, foram os termos que ele usou, né? Agora o senhor pode falar. Então, Patrícia, ouvindo o deputado Walter Feldman, até comentei, parece que nós estamos vivendo em 2 países diferentes, né? Quando ele fala que tem um descontrole da economia do Brasil, eu me pergunto por quê. Ele falou do balancete do ano passado, né? Na verdade, ali faltou dizer, olha, nós vivemos uma crise profunda em 2012 e nós temos 350 bilhões de reais no exterior, nós vamos tirar um pouco do fundo soberano, fechar essas contas aqui, porque foi necessário em função da crise, mas nós temos uma segurança e o Brasil está bem do ponto de vista das suas reservas. Então, você acha que faltou clareza? Só faltou isso, mas não há descontrole algum. Não há descontrole nenhum. Tanto que o Delfim Neto foi um dos críticos, depois, digamos, superou a crítica e colocou o tema para frente. Então, não há nenhum descontrole sobre esse ponto de vista. Do ponto de vista da inflação, a inflação no Brasil sempre foi um fenômeno. E o governo da presidenta Dilma Rousseff nunca brincou com o controle inflacionário, sempre fez o controle inflacionário e vai fazê-lo também. E o Banco Central tem feito com muita serenidade o controle inflacionário. Do ponto de vista da questão da industrialização, né, todas as medidas que o governo brasileiro pode tomar em relação ao dumping, à entrada de produtos chineses, ele está fazendo, está protegendo a economia brasileira, incentivando a indústria brasileira nesse enfrentamento da crise europeia. Quer dizer, não foi pouco ter uma crise em 2009 nos Estados Unidos, uma das maiores crises do capitalismo mundial, em 2011 mais fortemente na Europa, esses países viverem problemas sociais profundos. Portugal, ontem saiu uma notícia nos jornais que Portugal estava vivendo uma situação muito crítica socialmente e nós estamos contornando. Nós não podemos dizer que 2012 foi o ano ideal para nós. Não foi. Não estou pintando de cor-de-rosa o que nós passamos em 2012. Mas nós fizemos tudo o que tinha que ser feito para melhorar e crescer em 2013 e em 2014, né? Então, o controle da economia está sendo muito feito com variáveis, aí eu concluo, muito importantes para a sociedade brasileira. Nós sempre dissemos o seguinte: dinheiro tem que ser investido na produção, na geração de emprego, geração de riqueza. Tem que baixar juros. Olha, ela mexeu até nas regras da poupança para diminuição de juros. Isso é um ganho da sociedade brasileira que vai marcar o governo da presidenta Dilma Rousseff. Baixar o custo da energia.
botar um pacote de infraestrutura que sofreu uma correção, a meu ver, correta agora, de preços, de retorno, de investimento para isso. O câmbio também, nós tínhamos um câmbio que chegou a 1,50, chegou a 1, foi para 1,50, agora está 1,90. Estava 2, agora baixou um pouco. Um pouquinho, mas é um câmbio bem melhor que vai ajudar a indústria brasileira para exportação. Então, a economia brasileira está tendo uma ótima gestão, diferentemente do que eu ouvi e ouço de os setores da imprensa, da oposição. Por exemplo, no começo do ano dizia que ia faltar energia. Agora, o que deve estar acontecendo, deve ter tanta água nas barragens que o problema é outro, é não tirar as barragens. Não ter vazão, né? Não ter vazão nas barragens. Então, efetivamente, a crítica tem que ser feita, a oposição tem esse papel, a imprensa tem que fazer o seu papel. Agora, eu creio que quando você está acertando, você caminha. Por isso que o povo brasileiro aprova o governo da presidenta Dilma Rousseff. Patrícia, agora, pode falar, deputado. São dois mundos diferentes mesmo, porque o PT, eu diria, do ponto de vista político, até é compreensível, explora os dados positivos. E o PSDB os negativos. Ou seja, não dá nenhuma resposta, por exemplo, à inadimplência gravíssima, dramática. A desindustrialização compromete o nosso parque industrial e parque produtivo. Ou seja, não há respostas a não ser absolutamente pontuais. Não há uma estrutura de reforma tributária e reforma fiscal, que é o que o Brasil está precisando de fato. Nós temos elementos que mostram que esse esforço, há anos dito, quem iniciou o processo de reconstrução da infraestrutura brasileira foi o governo Fernando Henrique, nos programas do Avança Brasil. O PAC nada mais é do que uma mudança de nome. Agora, nós estamos acompanhando para e passo essas obras que foram anunciadas e os recursos não são utilizados. Agora, deputado, não faltou oposição bater um pouco nesse martelo que o senhor está dizendo agora, antes? Não está sendo tarde para mostrar todos esses erros? Até se esperava, por exemplo, que o senador Aécio Neves sempre foi apontado como um dos presidenciáveis do PSDB, que ele tomasse a frente do partido até no Senado e falasse tudo isso. No entanto, a gente viu o PSDB muito apagado, o DEM que praticamente encolheu, quase desapareceu nas últimas eleições, e não se falava de nada disso. Agora, com o aquecimento aí da pré-campanha, é que começou a se falar disso. Demorou muito para a oposição ressurgir? Sabe o que é, Patrícia? Nos últimos anos, quem construiu um modelo de oposição no Brasil foi o PT. A gente viu até o senador próprio Aécio Neves dizendo que não queria seguir o modelo do PT, mas a oposição não construiu nenhum outro modelo. Mas isso é dramático. Você vê, o Lula está fazendo oposição. Ele faz um modelo de oposição irônico, sarcástico, que entra no gosto popular, certo? É muito possível que o PT fizesse oposição no próprio governo, como o presidente Lula mostrou. Nós não temos esse estilo. Agora, o estilo que o Brasil acostumou é esse. Então, essa postura de fazer a opinião crítica na tribuna das casas parlamentares, associado à movimentação popular, esse é um dado de oposição importante. Isso o PSDB não fez. Porque se você não tiver a mobilização popular, que de fato faça a combinação entre a movimentação política partidária e parlamentar com essa movimentação das ruas, a impressão que dá é que não tem oposição. Quem capturou, sequestrou, na minha avaliação, o movimento social foi o PT no seu período de oposição e na cooptação que fez dentro do governo. Mas o PSDB e o DEM não fizeram nem no movimento popular e nem na tribuna, né? A gente via pouquíssimas... Na tribuna fizeram. Pouco, né? Não, fizeram. É que é um estilo elegante. Não, mas, por exemplo, na eleição do Renan Calheiros, a gente viu o Aécio um dia antes dizendo que ele não devia ser reeleito e tudo mais, e no dia da eleição, quando todos os deputados, os senadores independentes se manifestaram, o Aécio ficou quieto. Foi uma coisa que todo mundo estranhou e ele mesmo acabou reconhecendo depois que foi um erro. Né? Isso foi um erro e eu, por exemplo, me posicionei contra a eleição do Henrique Eduardo Alves na Câmara Federal, porque essa é uma postura de não aceitação do modelo político que existe aí. Agora, um dado importante, eu e o Paulo Teixeira, que nós somos amigos de longa data... discutem aqui, mas quando não estão perto, não, mas são a gente, amigos. politicamente, nós brigamos, mas é uma elegância pessoal e parlamentar. Mas o PT, com todo respeito, Paulo, mediocrizou o parlamento.
Isso é dramático, Patrícia. Ou seja, não existe independência, não existe soberania, não existe manifestação livre, existe uma cooptação através das emendas parlamentares e das composições de governo. Mas isso não é uma novidade do Patrícia, PT, né? Não, o PT radicalizou essa situação. Patrícia, eu queria divergir do meu querido deputado Walter Feldman, que nós nos conhecemos há 30 anos, né? Mas a minha divergência é da seguinte ordem, da seguinte natureza. Na minha opinião, o que está acontecendo no Brasil é que mudou a proposta econômica, social e política, né? Pela primeira vez, nós conseguimos casar 3 variáveis: democracia, crescimento e distribuição de renda. Isso foi excepcional na sociedade brasileira. Isso gera um motor novo que aglutina as pessoas, fazendo com que nós tenhamos um presidente que se reelegeu e reelegeu a sua sucessora, que é a presidenta Dilma Rousseff. E o PSDB tem algum papel nisso? Oi? O PT fez tudo isso? Não. Eu digo assim, claro, o PSDB teve as suas contribuições, mas o PT conseguiu, digamos, coincidi-las ao mesmo tempo, né? E num projeto novo de economia, de distribuição de renda, de mercado interno, de crescimento, então nós conseguimos fazer uma gestão que levou a isso. O que aconteceu? Houve uma ruptura com o modelo do PSDB. A maior desindustrialização que houve no Brasil se deu na década de 90, nos governos Collor e Fernando Henrique. Foi a maior desindustrialização, o maior nível de desemprego que nós chegamos na sociedade brasileira se deu neste período. Então, quando fala em desindustrialização, o PSDB, quando fala em desindustrialização, na memória do povo brasileiro, desindustrialização, desemprego, se deu no governo do PSDB. São questões diferentes. Aí falta o que eu acho, e esse foi um aspecto importante que eu acho que eu queria aqui relembrar, né? Que do ponto de vista da democracia, da vulgarização do parlamento, os métodos utilizados para aprovação da reeleição no governo Fernando Henrique, pelo que se sabe dos jornais, as denúncias, né, que houve compra de votos Paulo, naquele período, mensalão, né? Paulinho. Então, o que eu acho é o seguinte, desses termos, o seguinte: há um novo modelo e fazer oposição nesse novo modelo tem que ter, na minha opinião, um pé na rua e uma crítica muito correta do modelo. Na minha opinião, o Brasil hoje está administrando corretamente a economia e a sociedade brasileira e na política que nós precisamos fazer uma mudança. Pois é, eu uma queria reforma voltar... política. Nós precisamos atuar para ter uma reforma política. Talvez esse Nós concordamos com isso. É a reforma. O resto não, mas a reforma política. Estamos no mesmo mundo. Falando de reforma política, voltamos à Terra. Voltamos à Terra. Então, eu queria aproveitar falando um pouquinho de política, primeiro nisso. O candidato vai ser Aécio mesmo? Ou o senhor acha que vão acontecer as prévias, como o presidente do PSDB, o Sérgio Guerra, propõe, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin? Patrícia, como o Paulo acusou, eu estou numa transição. Então, eu não seria a pessoa mais indicada... verde hoje aqui, ó. Pessoa mais indicada como a Patrícia. Mas o meu foi sem querer. É verdade. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre os rumos do PSDB. Como você mesmo disse, o Paulo também, Mas o senhor está no PSDB há muito tempo, pelo que o senhor está sentindo do clima. Eu sou fundador há 25 anos, eu diria que tem uma tendência fortíssima. O Aécio se coloca de maneira acelerada para ser o candidato do PSDB, tem qualificação. O Serra vai foi um apoiar, bom governador. Eu acredito que o PSDB encontrará a sua unidade para poder enfrentar, e eu diria com boas chances, na medida em que haverá outros candidatos, haverá um segundo turno, e no segundo turno tudo é possível. Você veja bem, o PT ganhou as 2 eleições, mas disputou o segundo turno e a diferença não foi tão expressiva. É possível uma virada. Há um esgotamento do PT. A sociedade também acredita que a renovação, a alternância democrática é fundamental. Pois é, e é um esgotamento, na verdade, todo mundo já reconheceu isso também, da polarização PT e PSDB, né? A gente tem aí alguns nomes surgindo, Marina Silva
do partido ao qual o senhor Rede. vai fazer parte, né, da Rede de Sustentabilidade, e também do próprio governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que ainda está nesse movimento, sai, não sai para a presidência da República, mas que por enquanto dá sérios indicativos, inclusive não compareceu à festa do PT ontem, apesar de ter sido convidado, né? O senhor acha que os dois partidos, PT e PSDB, estão fazendo uma polarização meio forçada, enquanto não saem os outros nomes, vão ter que abrir os olhos daqui para frente para novos? Certamente, acho que o PT tem um desafio nesse ano. O PT terá uma eleição interna, onde ele renovará todo o corpo dirigente, com novas regras, tem que ter cota para mulheres, cota para jovens, cota para negros, indígenas, enfim, ele deve oxigenar suas instâncias internas, ele precisa debater esse projeto de país, quais são os novos desafios que nós temos diante de um novo tempo, de um novo milênio, né? E, de outro lado, nós temos também que dialogar com segmentos que não conheceram a nossa história, os jovens, por exemplo, né? Quem começou a votar com 16, 18 anos, né? Não conheceu todo o período histórico onde o PT nasceu. Oposição à ditadura militar, os embates com o neoliberalismo. Na verdade, estão chegando à política ouvindo falar mais de mensalão, né? O que é um complicador para o partido. Tem influências de todos os tipos então nós temos que dialogar com esses segmentos, nós temos que dialogar com a juventude. Com e Eduardo Campos, o senhor acha que sai candidato? Sobre Eduardo Campos, eu não creio. Eu não creio. Por que eu não creio? Porque a base do Eduardo Campos é uma base que nasceu e cresceu, e o seu sucesso, que ele é um homem de sucesso, um grande governador, mas o nome dele está muito associado a dois outros nomes. O nome do presidente Lula e o nome da presidenta Dilma Rousseff. Toda aquela revolução que está acontecendo em Pernambuco, que está acontecendo em todo o Nordeste, tem na memória do povo esses dois nomes. Mas ele está fazendo um esforço para se dissociar, né? Tanto que tem reforçado a estrutura do PSB, foi um dos grandes vencedores da eleição municipal no ano passado. Ele tem... eu não acho que ele está se esforçando para se dissociar, eu acho que ele está se esforçando para se fortalecer, né? E nesse fortalecimento não é ruim para nós que ele se fortaleça, nós não queremos aliados fracos, né? E o Eduardo Campos, nós temos que pensar um desenho onde ele esteja dentro desse desenho. Eu não acho que o Eduardo Campos será candidato a presidente da Poderá ser vice? Olha, hoje é natural que seja o Michel Temer, mas ele pode, eventualmente, no futuro, ser candidato à presidência com o nosso apoio. O PMDB se fortaleceu muito com a eleição dos dois presidentes das casas. Agora ele tem vice-presidência, a presidência do Senado e da Câmara, né? E o líder, Eduardo Cunha, que talvez seja mais forte do que os outros três, né? Pela articulação que tem e o comando dessa grande bancada na casa, que foi uma estrutura que o PT estimulou, ajudou a organizar, deu condições para o seu crescimento. Na minha avaliação, Eduardo Campos é candidato a presidente. Ele está se posicionando a respeito, tem circulado por todo o Brasil, há uma simpatia por ele por parte de setores importantes, particularmente da área econômica brasileira. Então, eu acredito o seguinte: qual será o posicionamento final provável? Presidente Dilma, Aécio Neves, Eduardo Campos e Marina Silva. Bom, se isso acontecer, além de outros candidatos, evidentemente, haverá segundo turno. A grande questão é saber como será o segundo turno, quais serão os dois componentes e quais as alianças que se farão a partir desse resultado. Por isso que nós acreditamos que talvez tenha chegado a hora de uma alternativa ao governo do PT. Agora, também não houve uma demora do partido, falando agora um pouco do novo partido do senhor, que ainda não se constituiu do ponto de vista legal, mas já foi lançado. Também a ex-ministra Marina Silva não demorou muito para colocar esse bloco na rua, como aproveitando o período carnavalesco aí, para começar a busca por esse novo partido. Ela saiu da eleição passada, em 2010, muito fortalecida, 20 milhões de votos, terceira colocada na disputa, e acabou um tempo desaparecida, né? Você teria razão, Patrícia, se o objetivo fosse a campanha presidencial. E não é? E não é. Isso é um fato importante. É duro de acreditar, porque o Brasil vive de eleições. Vive de eleições. Ou seja, eu tenho convivido muito com a Marina, já há 2 anos, quando criamos o movimento Nova Política, que se propunha a construir, ou pelo menos sugerir ao Brasil, um novo modelo político partidário, um novo modelo eleitoral, inclusive. O Brasil, eu diria que ele avançou muito na área econômica, inegável, avançou na área social em relação
há 18 anos atrás. Por isso, acho que o PSDB e o PT deram uma enorme contribuição a essas mudanças. Isso tem que ser visto coletivamente. O embate, isso que o Lula faz, eventualmente, às vezes, a oposição, mas o Brasil, historicamente, será lembrado daqui a 40 anos como um país que, nesse período, melhorou muito em relação ao passado. Qual a grande questão hoje? Vai melhorar mais? Depende. A lógica hoje, política, impede que haja avanços mais substanciais, mais profundos de conteúdo. Quais são as questões que não estão sendo resolvidas? A educação, a saúde, a questão ambiental, a questão real da qualidade de vida nas grandes cidades. Isso está piorando, Patrícia. Quem pode resolver isso? Quem tiver uma visão de sustentabilidade. É aí que entra a Marina. Mas a Marina só poderia sair candidata através de uma estrutura partidária que fosse diferente do modelo atual. Mas só vai poder também emplacar todas essas políticas para defender esse setor que o senhor falou, sendo candidata, né? Sendo é um processo candidata, que se tiver uma estrutura partidária que seja diferente, porque ela está sendo convidada, eu inclusive já enviei a ela vários convites de filiação em outros partidos. Ela não aceita. E ela diz o seguinte, que é muito interessante: PSDB e PT têm orgulho da sua história, principalmente da sua fundação. Houve desvios, nós temos que ter orgulho da nossa fundação. Por isso que foi lançada a rede. Perfeito. A gente vai fazer uma nova pausa para os comerciais e já já a gente volta. Até daqui a pouco.